incentivo fiscal para que ela invista em uma nova fonte de energia, incentivo para que ela mude recursos que estão sendo ameaçados, né, ou que não tem uma continuidade, como recurso florestal, por exemplo. Então ela incentiva e a decisão é do empresário de mudança dessa prática, oferta. E a última, que cresce com o amadurecimento desse discurso na prática da própria sociedade, que é a educação ambiental. Essa ainda é muito tímida, seja no mercado brasileiro ou em outros países. Mas, obviamente, em outros países é mais amadurecido do que o nosso. Por isso, por exemplo, questões como gestão de resíduos, não se discute muito em alguns países a necessidade de fazer a separação e a reutilização dos resíduos. É uma prática natural e cultural. Isso é um processo de educação ambiental. Na nossa, nós estamos ainda em processo de consolidação disso. Ou seja, a pressão na ponta, no final da cadeia, para que essa cadeia se altere, ainda está distante de efetivamente ela acontecer no Brasil. Porque o consumidor também, assim como muitos empresários, estão ainda na linha de sobrevivência. E essa sobrevivência, para eles, não passa pela preocupação ambiental, mas passa pela manutenção de condições básicas de vida para a sobrevivência sua e da sua família. Um exemplo muito claro disso, quando a gente trata, por exemplo, de políticas públicas, é que quando você vai conversar com a comunidade, nessas audiências públicas, por exemplo, o perfil de demanda muda conforme a renda. Você vai para uma região, aqui em Curitiba mesmo, extremamente pobre, a preocupação deles é a falta de esgoto e de entrar muito rato em casa. É uma preocupação básica, de não ter um mínimo de condição de saneamento e de saúde mesmo, né? Se você vai em uma região onde isso já está desenvolvido, eles escutem, por exemplo, o que está sendo ensinado sobre educação ambiental nas escolas. Eu presenciei essas práticas. Então, quer dizer, diferenças de renda fazem com que você saia de escalas e necessidades diferentes também. Então, no Brasil, nós estamos, e esse discurso é muito distante ainda, porque ainda estamos com uma boa parte da população no estado de manutenção da sua sobrevivência. Tão longe de enxergar a sobrevivência do longo prazo, mas uma sobrevivência do curto prazo. Dizer para elas que se preocupar com o rio, enfim, com as árvores é importante para o longo prazo, elas até podem ter a noção disso, mas a prioridade para elas é de ter comida no dia seguinte. Isso é um processo de renda necessária para que haja condições básicas de fortalecimento da educação ambiental. E é nesse sentido que quando a gente fala tudo isso, a prática, vejam que sempre tento relacionar a questão do dia a dia da empresa ou das decisões que a empresa está tomando com questões que extrapolam o muro dela. Porque essa é a realidade. É com esse ambiente que a empresa está convivendo. Então, o amadurecimento dessa demanda e a pressão para que haja um aumento e uma melhora nas questões ambientais estão ainda distantes de ser uma prática em uma camada muito grande da sociedade. Então, hoje o inovador que tenta adotar essas práticas sustentáveis é, como a maioria dos empresários brasileiros, um guerreiro, né? Porque ele tem que lutar com a mudança no mercado que ele participa, sensibilizar o consumidor para que ele dê valor para essa mudança e sensibilizar os fornecedores
para que entendam que essa mudança é necessária também. Então ele é mais do que um empresário do seu negócio. Ele está em realidade hoje, ele é um agente de empreender, que está empreendendo toda uma mudança na cadeia, né? Quase que um empreendedor de desenvolvimento local. Por isso que a gente não pode distanciar essas coisas. O empresário, ele tem uma função fundamental nesse processo como um todo. E é esse processo que, em realidade, não podemos jogar toda a carga nele, porque as dificuldades são muitas. Essa carga ela é compartilhada em toda a sociedade. Ele não consegue efetivar muitas mudanças se o consumidor efetivamente não se sensibilizar para a necessidade disso. Se o fornecedor não se sensibilizar para a necessidade disso. Então, ele pode empreender, mas tentar transformar aquela invenção em uma inovação é uma barreira muito grande que ele tem que transpor. Agora, o grande ganho dele é que ele, naquele ciclo do empresário chupiteriano, ele vai ser aquele empresário inovador, que depois vai gerar o ciclo da imitação. Mas ele vai ter o grande benefício de todo esse processo. Então é custoso, mas o benefício é recompensador. Não só para ele, como empresário, mas para o ganho que toda a sociedade acaba tendo a partir da percepção dessas mudanças. Então a premissa nossa é que todas essas questões vão se alterando. Bom, vou ter que passar algumas, infelizmente o tempo é curto, mas então uma primeira estratégia são essas mudanças. A transformação em uma cadeia cíclica, né? São 3 grandes etapas. Uma primeira é enxergar isso, que a cadeia não é linear, não acaba com a entrega do produto para o consumidor. Ela tem que ser repensada em termos da disposição do resíduo, do reaproveitamento dele, e esse é o primeiro passo que a maioria dessas empresas tenta fazer. E que inclusive é estimulada por aqueles mecanismos de comando e controle que a gente comentou, e o exemplo mais direto, mais próximo que temos é a própria Política Nacional de Gestão de Resíduos, que diz que o empresário tem que começar a se preocupar com isso também. Um outro estágio é a mudança ao longo da cadeia. Quer dizer, ele pensar, como a gente comentou antes, fornecedor, empresário e consumidor, como que eles podem remodelar essa cadeia e tornar esses recursos mais sustentáveis. É mudar ou buscar outros recursos que sejam mais sustentáveis, então permanentes ao longo do tempo, a sua disponibilidade, e que sejam viáveis para otimizar o seu processo de produção. É uma segunda etapa. Quer dizer, primeiro é você entender que a cadeia não acaba com a entrega do produto para o consumidor. Segundo, que já é um avanço, é você repensar que recursos, tecnologias poderiam ser incorporadas na sua cadeia de maneira a ela ser mais sustentável. E uma terceira, que aí sim é a visão do empresário inovador nesse processo, do empreendedor e daquele que está inovando, que é a mudança da cadeia. Que é enxergar de uma forma diferente a necessidade do consumidor. Porque em última instância temos que entender isso. O que vendemos não é produto, é satisfação de necessidades e desejos. Essa satisfação de necessidade e desejo, ela é satisfeita de uma forma, mas pode ser feita de outras formas completamente diferentes. Assim o é em questões triviais, como a alimentação, e também questões tecnológicas, digamos assim, como o transporte, como a comunicação, né, via aparelhos, como esse sistema que nós estamos utilizando de EAD, quer dizer, a forma de comunicação, a forma de expansão do uso dos produtos, dos recursos para atender uma necessidade, ela pode ser repensada.
Então, não necessariamente, nós vamos no futuro assistir a programas de televisão pela televisão. Isso parece hoje utópico, assim como era há 15 anos atrás, muitas coisas que vivenciamos hoje. Em 92, quando trabalhava em uma empresa na área de orçamento, nós fazíamos a lista de material na mão e usávamos o Telex. Hoje isso, né, nem sabem, né, os nossos alunos aqui o que é isso. Então muita coisa vai se transformar. Agora, a inovação é esta mudança. Não é só em pensar em como fazer diferente, mas no que fazer e como saciar a necessidade do consumidor de maneira diferente. Obviamente, se a gente for naquela linha da transformação cíclica para a mudança da cadeia, nós estamos indo de uma situação de aumento da barreira de uma barreira menor para uma barreira maior. A mudança da cadeia, obviamente, é a que tem maior barreira, porque é onde está presente a maior inovação. Agora, é ali também que reside o grande diferencial para essas práticas, essas novas práticas e nova forma de fazer o mesmo. O que é o mesmo? A necessidade e não o produto. Esse é o grande diferencial. Então, muitas empresas passam, mesmo aquelas que querem manter o sistema de produção, é natural que elas passem pela primeira etapa, transformação cíclica. Então, por exemplo, indústria de papel, ela está na primeira etapa. Ela faz a transformação da sua cadeia de linear em cíclica, ao tentar incorporar as aparas no processo da matéria-prima, ao tentar fazer o circuito fechado da água. Ela não está mudando a cadeia, ela está só considerando os recursos na sua disposição e forma de reutilização. Essa é a etapa mais fácil. Por quê? Porque não interfere na percepção do consumidor, não interfere necessariamente na mudança da forma de produção, tanto que se vocês forem visitar uma indústria de papel e celulose, as tecnologias de produção não são muito diferentes das que tinham até